Fala aí, meus amigos, tudo certo? Se tem alguém que está bem à vontade para falar sobre o que aconteceu ontem, sobre Neymar na Vila Belmiro, sobre todo esse aspecto que fez o Santos perder 3 pontos importantes, o Santos poderia estar hoje fora da zona do rebaixamento, falar sobre Neymar, se tem alguém mais à vontade, sou eu. Porque eu sou rotulado do cara que defende o Neymar, do cara que protege o Neymar, de Neymarzete. Só que o que aconteceu na Vila Belmiro é indefensável. E eu sou um dos últimos a colocar a minha opinião sobre o tema. Porque eu fiz questão de ver, rever, de assistir o jogo novamente e chegar a uma conclusão que todo santista tem que chegar. Que o Neymar jogou o time no mato. O Neymar simplesmente fez com que o Santos não deixasse a zona do rebaixamento. Vamos comentar mais sobre isso. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha para os amigos para que eles possam chegar nesse vídeo e comentar aqui também se vocês concordam ou não comigo, qual o sentimento de vocês com relação a Neymar, que é importante saber o termômetro do torcedor do Santos, né? Peço perdão por esse final de gripe aqui, tá? Só para pontuar, esse conteúdo está sendo produzido quase na madrugada de domingo, tá? De domingo para segunda, perdão. Para vocês terem uma ideia de como eu parei para pensar nesse conteúdo para que levasse a vocês o mais rápido possível pela manhã dessa segunda. Cara, o Neymar já não estava normal desde o aquecimento. Estou muito à vontade para falar isso porque eu vi muitas imagens dele tentando petecar a bola no aquecimento. Geralmente é um show à parte dele, errando a peteca na bola, né? O Lelê, escorregando no aquecimento e começando o jogo se preservando, o que é natural. Ele não tem ainda a capacidade física para suportar uma intensidade grande dentro de um jogo. Ele pegou um Botafogo também se preservando muito, tocando a bola, né? Querendo arrancar um empate, um pontinho do Santos na Vila Belmiro. Esse era o objetivo do Botafogo, né? Que estava com um poderio ofensivo bem fraco sem o Igor Jesus, né? Os laterais do Botafogo atacam muito. O Vitinho pela direita, geralmente o Cuiabano pela esquerda. O Cuiabano foi preservado também. Enfim, o Alexander Barbosa, que é um zagueiro mais pegada também, foi um cara que ficou no banco, preservado. E o Santos se comportava muito bem na partida. O Neymar pegando os atalhos, mais próximo do gol. Gostei do posicionamento do Neymar. O Neymar, na reta final do primeiro tempo, ele chamou o jogo para ele, pedia que a bola passasse por ele. Natural, e isso só acrescenta para o Santos. Até quando esteve em campo, foi o cara que participou ativamente das jogadas, abrindo espaço, chamando marcação, deixando os companheiros em condições de finalizar. O gol do Santos estava muito maduro. Mas alguns recortes do jogo não são naturais, né? Primeiro, o Neymar veio nas redes sociais dele, pediu desculpas e assumiu a responsabilidade pela perda dos 3 pontos. Certíssimo, correto. Que não foi correta, ou não, que não foram corretas foram as atitudes dele durante o jogo, né? O Neymar, quando não recebia a bola, gritava com os companheiros. Eu vi ele gritando com o Zé Rafael. O Neymar aceitando provocação da torcida e provocando de volta, né? Pô, dentro da Vila, maioria nossa, não esquece a torcida do Botafogo, né? O Neymar reclamando muito com o juiz, principalmente depois da falta que ele cometeu no Jair, tá? Jair e Santos. Vamos analisar esse recorte dessa jogada, que foi motivo de um post do Neymar nas redes sociais dele, dizendo que o cartão amarelo foi injusto, que a arbitragem é ruim. Desculpa, naquele lance, Neymar, o Jair estava dando um drible do campo de defesa mais próximo da área do John, goleiro do Botafogo, do que do meio de campo. Ele deu um tapa para o lado e ia sair jogando com outro zagueiro, com o David. Você foi lá e deu uma suspendida no Jair. Foi desnecessário isso. Ali foi desnecessário. Ali o cartão amarelo foi merecidíssimo, na minha visão. Pô, ele esquece totalmente a bola e dá na canela do Jair. Num lance que não ia dar em nada, gente. Nada. Não ia puxar contra-ataque, não ia dar em nada. Ia ser uma bola rolada pro lado. Não tinha abertura. O Santos estava apostado, né, para evitar qualquer tipo de contra-ataque.
E aí, mesmo com esse amarelo, o Neymar reclamando com a arbitragem, reclamando, pedindo cartão, gritando, no intervalo foi lá, falou com o juiz. Cara, são coisas que a gente não espera de um jogador tão experiente e com tanta responsabilidade como o Neymar. Não dá para esperar esse tipo de coisa. A gente espera o quê? Pô, um cara que vá equilibrar o time, acalmar o time, cadenciar o time, né? Verticalizar o time. Não um descontrole do Neymar num contexto da partida. Pedindo cartão para o adversário, reclamando disso, daquilo. E principalmente, e aí ele jogou o time no mato, principalmente no lance da expulsão. Gente, nós poderíamos estar aqui falando sobre o pênalti que o Neymar cometeu, ou sobre a sorte do Santos virando, porque o John espalmou, a bola bateu no Neymar e entraria. Ali de duas, uma, tá? Primeiro, a mão na bola foi acho que um apagão na mente de um cara tão experiente que ele esqueceu que tem VAR, ele esqueceu ou entendeu que não teria condições físicas de chegar naquela bola de cabeça. Eu não sei o que deu na cabeça dele, né? Eu não sei. Ele fala em vontade de vencer, aí algumas atitudes. Cara, um cara tão experiente, vivido, campeão de Champions, né? O cara não pode. Isso é inadmissível. Inadmissível na situação que o Santos está. É inadmissível. Como eu disse, a gente poderia estar comentando aqui, pô, o Neymar conseguiu um pênalti, pô, a sorte está virando, pô, a bola bateu no Neymar e entrou. Ganhamos de 1-0, tá bom, abriu, saímos do rebaixamento. Mas não. Não, eu não me sinto confortável em só criticar o Santos porque está na zona do rebaixamento, eu não aguento mais isso, né? E eu esperava que o Neymar fosse o ponto de equilíbrio dessa equipe. E o Neymar foi o ponto de desequilíbrio da equipe, que reclamava muito com os companheiros, né? Óbvio que sempre importante, sempre próximo do gol, finalizando, mesmo em condições físicas bem adversas, só que era um Neymar muito pilhado. Me lembrou um Neymar de 2010, cara. Antes daquela confusão com o Dorival. Pilhado demais. Coisa que o Neymar não pode ter. Ele não pode mais apresentar esse tipo de comportamento. Cara, sim, tá na sua conta, Neymar. A perda dos 3 pontos, a derrota do Santos na Vila Belmiro e o Santos não ter saído da zona do rebaixamento. E vai estar na sua conta se o Santos não conseguir sair da zona do rebaixamento contra o Fortaleza dia 12. Você não joga, mas tá na sua conta também. É uma conta gigante que o Neymar tem que pagar com o Santos, porque o Santos já poderia e tinha tudo para ir para a pausa da Copa do Mundo de Clubes fora da zona do rebaixamento e se reconstruindo, né? Ou tentando, com contratações pontuais, acertar a equipe, ajustar a equipe, né? Naquela pausa. Eu acho que os caras não vão ter 30 dias de folga. 10 é o máximo que os clubes estão dando para depois retomar e fazer uma intertemporada com 20 dias. Para o Neymar se condicionar melhor, né? Para a equipe se condicionar melhor, se entrosar melhor, para os reforços chegarem. O Santos tem que ser muito ágil. Só que o Santos, cara, a impressão que me dá é que vai para a pausa do Mundial com a faca no gurgumelo, cara. Na zona do rebaixamento. Né? Muito mais pressionado. E esse tipo de impacto do Santos não ter saído da zona de rebaixamento, ele vai respingar no mercado da bola. Não adianta trazer o Alexandre Matos, um cara voraz, um cara que não perde dividida na contratação de jogadores, com o time na zona da degola. Muito difícil os caras aceitarem. Se o Santos não tem dinheiro, não tem como. E o Neymar é esse ponto de equilíbrio. E agora virou meme. Tipo, cara, é tudo que não poderia acontecer com o Santos nesse momento. E com o Neymar, não é nem pela permanência dele ou não. Isso é ele quem tem que decidir. Eu acho que ele tem agora, se ele deixa o Santos nesse meio de temporada, ele sai com uma dívida enorme com o Santos. Enorme. Enorme. E eu tô falando porque, cara, é muito difícil o Santos sair da zona do rebaixamento nas condições que foram o resultado contra o Botafogo, que tem agora o jogo contra o Fortaleza. E tá sim, na sua conta, Neymar. Tá na sua conta. E é uma conta gigantesca. Uma oportunidade, foi uma oportunidade única, complicada, mas que o Santos poderia, né, vislumbrar algo melhor. E não adianta justificar, né? Eu acho que tem que corrigir isso. E aí você já ouve o noticiário do Santos, a gente nem passa a analisar mais
A atuação do time que foi muito boa, a montagem do time que o Kleber Xavier fez, o que praticamente a torcida queria, né? Pô, a improvisação na direita do Escobar como lateral direito, né? Pelo menos para defender bem, e defendeu bem, né? Se adaptar muito rápido o Escobar às mudanças. No meio de campo um pouquinho mais agressivo, o Neymar próximo do gol, né? Sem o centroavante fixo, um time girando mais, com o Roleiser e o Barreal próximos do Neymar, um Guilherme fechando, ajudando o lateral, fechando um pouco mais, fazendo um jogo decente novamente. E aí tudo vai pro mato por causa de um lance que não dá para saber o que passou na cabeça do Neymar. Um cara experiente. Se é qualquer outro jogador do Santos ali, aí eu falo, caramba, pô, o cara tá nervoso, tá sentindo, mas o Neymar não sente esse tipo de pressão, gente. Não dá pra sentir. Não dá pra gente entender que o Neymar sente esse tipo de pressão, porque o Neymar não sente. Não dá, é um cara muito experiente. Porque se ele sente esse tipo de pressão ainda, né, de ter que colocar a mão na bola, tendo um cartão amarelo, sabendo das consequências, não consegue raciocinar naquele momento, ser o ponto de equilíbrio naquele momento, aí nós estamos perdidos. Se o nosso principal jogador não tem essa condição, a gente está perdido. Tá na sua conta sim, Neymar, se você deixar o Santos no meio do ano. E não tô falando isso porque, tá aí implorando pro Neymar ficar, não. Quem vai decidir é ele quem decide. O staff dele, depois daquelas declarações lá. Eu tenho a informação, já passei para vocês, de que tá tudo certo entre as partes, de que ele permanece e estão esperando só, né, chegar à Copa do Mundo, que as atenções voltar para os Estados Unidos, para chamar um pouquinho das páginas esportivas, né, como se diz na gíria, pro Neymar, para a permanência do Neymar. Mas, pô, sabe, tipo, ter que rever os conceitos, ter que entender as limitações físicas, saber da importância técnica, tática, né? E do ponto de equilíbrio que é o Neymar dentro do Santos. Desse jeito, cara, o Neymar não serve pro Santos assim. Numa boa. Olha só, quem tá falando, sou eu. O cara que mais defende o Neymar. Desse jeito, apresentando pontos de desequilíbrio, quando o time mais precisa dele, não serve. É colocar a cabeça no lugar, sabe? Voltar a jogar bola. Porque, cara, o Santos é a tua última chance. É sério, cara. O Santos é a última chance do Neymar. Nenhuma outra equipe ou torcida terá tanta paciência com o Neymar como a do Santos tem. E vide por ontem. O torcedor do Santos não deixou de colocar na conta do Neymar. E eu tô sentindo o comentário de vocês aqui. Vou estar olhando. A derrota. Não vai deixar de colocar na conta do Neymar, mas confia no Neymar, né? Então, o Neymar que encontre um ponto de equilíbrio, sabe? E que saiba aproveitar esse momento para se reequilibrar também fisicamente, tecnicamente, coletivamente, né? Esse é o Santos que o Neymar precisa. O Neymar de ontem, o Santos precisa da parte, sabe, técnica, apurada e tal, mas não do desequilíbrio dele em campo, que ocasionou na expulsão, né? Por uma falta de percepção do que poderia acontecer, já tendo sido amarelado. E, cara, reclamando demais. Não é por aí. Essa é a minha visão do que aconteceu. A sua eu tô lendo aqui embaixo. Um abraço.